uma economia com uma moeda própria da dimensão da portuguesa, tinha muita dificuldade em financiar-se e, portanto, os nossos níveis de dívida eram muito baixos e isso também não entrava ao nosso desenvolvimento. Portugal passou 80% dos dias entre o ano 2000 e o ano 2017 em incumprimento dos critérios dos tratados europeus na área das finanças públicas. 80% dos dias é um número muito impressionante. O sistema bancário, historicamente, sempre foi difícil de explicar. Por isso, teve as dificuldades que teve históricas em muitos países, incluindo Portugal. Claro que é sempre um enorme risco antecipar o que é que acontece no futuro. Mas às vezes faz parte. Mas, em princípio, hoje estaríamos melhor preparados para evitar uma crise das dívidas soberanas, Sim. mas também melhor preparados para responder se houvesse algo do género. Completamente, e já estávamos assim em 2019, por isso é que a qualidade da resposta no Next Generation EU, a rapidez com que foi desenhado e aproveitado todo o debate que tivemos nos Conselhos Europeus antes disso, a redução do risco na Europa. No final de 2019, 14 dos 19 Estados, incluindo Portugal, da área do euro, estavam naquilo que é o objetivo de médio prazo, que, como sabe, é muito exigente. Não é apenas o saldo orçamental, é o saldo orçamental, o nível da dívida, o envelhecimento da população, as despesas em educação, em saúde, todas compõem para um indicador de enorme exigência que determina, na verdade, se estamos ou não capazes de enfrentar crises em geral. Apareceu uma logo no final do inverno, princípio da primavera de 2020, e a resposta e a qualidade da resposta teve muito a ver com esta situação. E, portanto, nós tínhamos indicadores de redução do risco muito consistentes, tínhamos dado passos muito grandes na integração, havia um nível de confiança entre todos que, de certeza absoluta, que se consegue recordar da janela, da linha do tempo, entre o que se passava em 2010, 12, 14, 15, 16 e por aí adiante, que não tem comparação. Mas, como disse há pouco, todas as obras humanas são imperfeitas. Já sinalizou um elemento? Eu costumo dizer que exceto a comida portuguesa e os relógios suíços, só para dar um exemplo, fora de Portugal. Mas há uma peça que ainda falta, que se referiu há pouco, que é a garantia comum de depósitos. Sim. Mas há uma outra que foi, creio eu, muito importante na fase da pandemia, que foi o Schuler, que foi um mecanismo de estabilização do emprego. E não acha que falta ainda uma peça que seja um mecanismo de estabilização permanente para correr a crises, que não sendo permanentes são recorrentes? Não, há algumas das peças desse instrumento que o debate na Europa já se faz há algum tempo. Por exemplo, um sistema de subsídio de desemprego europeu que seja complementar dos nacionais. Na verdade, é assim que funciona nos Estados Unidos da América, há muitas décadas. Cada Estado tem o seu sistema de subsídios de desemprego e, na verdade, são diferentes em todos os Estados, tal como na Europa. A idade de elegibilidade, o tempo que tem que se contribuir, o número de meses que se recebe subsídio de desemprego, a taxa de reposição, todos estes critérios são diferentes de Estado para Estado, tal como na Europa. E depois existe um mecanismo federal que complementa, em momentos de crise, muitas vezes idiosincráticos, que são os problemas mais difíceis de estabilizar dentro de uma área económica e monetária. É quando os países divergem. Quando os ciclos são muito parecidos, os mecanismos acabam por acomodar-se a essa evolução.
A pandemia é um exemplo disso. Nós conseguimos, com o Pacto de Estabilidade e Crescimento que tínhamos vigente na altura, responder dentro dos tratados. Ninguém subverteu os tratados. Os tratados tinham as cláusulas suficientes para responder à maior crise em muitos séculos nas nossas economias. E, portanto, não era um problema dos tratados. Os tratados demonstraram ser mais inteligentes que a aplicação não inteligente dos tratados tinha sido feita. Parecia indicar. Naquele período era sempre bom ter o jurista do Conselho ao lado para lhe chamar pela criatividade, e a verdade é que encontramos resposta para todos esses desafios, coisas que juravam a pé juntos, como se diz em linguagem mais popular, que não se conseguia fazer, fizeram-se, não foram desafiadas do ponto de vista jurídico e legal, porque não tinham que o ser, porque tinham cabimento, e fizemos. E, portanto, sim, nós temos que encontrar soluções para que esses mecanismos de estabilização que tenham que responder a choques idiosincráticos de determinadas regiões, determinados setores, determinados países e que ainda não temos toda a plétora, digamos assim, de instrumentos. E existem alguns que já estão mais estudados, este em particular. Eu acho, sinceramente, que é uma solução simples de implementar, para a qual, obviamente, os trabalhadores, porque, na verdade, o seguro de desemprego é uma prestação contributiva. As pessoas têm que trabalhar primeiro para terem acesso àquele seguro, portanto, o risco moral que existe é relativamente reduzido, porque é uma dimensão contributiva. A sua mera existência dá confiança e gera investimento que de outra maneira não acontece. Muitas vezes nem chegamos a usá-los. Lembro-me, por exemplo, que o Whatever It Takes do Mário Draghi deu origem a um instrumento que nunca foi usado, mas teve um impacto, enfim, totalmente de alteração do jogo financeiro a nível global e na verdade, salvou a área do euro de alguns tormentos. E na pandemia houve um reforço muito grande do ESM. Não é? Sim, exatamente, e uma diversificação das suas formas de utilização do E não foi utilizado. E acabou por não ser utilizado. Citou o Sure, que teve essa particularidade dupla, que foi... Para explicar, foi um mecanismo que financiou os layoffs em toda a Europa. Financiou com dívida europeia, não foi um dinheiro dado, digamos assim, aos Estados, porque os Estados tiveram que pagar, mas houve um mecanismo central de financiamento que, lá está, protegeu aquilo que poderiam ser eventuais fragilidades, que felizmente não se revelaram nessa altura, da fragmentação financeira europeia. O acesso era livre, enfim, cada um submetia aos programas que achava que tinha necessidade e cumpriu. Foi uma bela antecâmara depois do Next Generation EU, também com dívida. Portanto, teve estas duas particularidades. Respondia a necessidades de cada país num financiamento comum, mas sem. E acha que essa aprendizagem que a Europa fez com as crises e a forma como geriu muito diferentemente as crises geram a confiança já suficiente para que os Estados avancem para esses dois passos? No fundo é termos um mecanismo de estabilização permanente para crises eventuais e, por outro lado, também uma capacidade de endividamento comum que foi utilizada naquela situação a título excepcional, mas porventura, perante desafios com a dimensão com que estamos, de reforço de investimento na defesa e segurança, no reforço da transição climática, no aproveitamento de todo o potencial da transição digital. A Europa tem demonstrado, se calhar até de forma natural, que responde, e isso já é muito bom, está atenta aos desafios que se lhe colocam, a esse tipo de choques. Eu lembro-me a resposta do Brexit, que foi um desafio à unidade da própria Europa. E a resposta que eu li na altura foi uma resposta de unidade que pautou todo o período, desde o referendo até que o Brexit se materializou. Ainda foi um período bastante longo, aliás, pandemia adentro. A guerra. Nós muitas vezes esquecemos que a guerra se joga em território europeu, que a Rússia vai ser o nosso maior vizinho
nos próximos milénios. Não tínhamos nenhuma dúvida sobre isso, ou pelo menos é assim que eu acho que se deve colocar a questão. E, portanto, esse tipo de desafios, que são únicos no espaço europeu, tem levado a essa resposta. O sucesso dos planos de resiliência, do financiamento do Next Generation EU, da forma como vamos também capacitar todo este sistema para fazer face ao pagamento dos juros, da dívida associada ao Next Generation EU, ditará, na minha opinião, a capacidade que, quando for presidir ao Conselho Europeu, lhe vai ser colocada. Ou seja, acha que a forma como o Next Generation for avaliado Sim. vai ser um teste muito importante para o próximo quadro financeiro? Muito importante, porque é o mecanismo que gerará a confiança na qualidade do caminho. E eu acho que, da mesma forma como foi possível perante um inimigo externo que era invisível e que era um vírus, dar aquela resposta, se nós avaliarmos, e temos que fazer um esforço muito grande, todos os países, a Comissão Europeia, nessa avaliação, e sermos muito genuínos, porque não vale a pena também enganarmos a nós próprios. Todos sabemos a dificuldade que estes planos têm de ser implementados, todos queremos que seja muito exigente. Enfim, como sabe, eu desde o princípio defendo, ao meu nível, que se deveria estender o horizonte temporal em que o programa está implementado, dava-lhe mais credibilidade, logo desde o início. E pressionava menos a inflação. Pressionava menos a inflação, que apareceu a meio do caminho. Investimentos que já existissem deveriam ter sido considerados, porque punha menos pressão nas finanças públicas de cada país. A ideia de que tinham que ser programas novos gerava uma criatividade que às vezes é capaz de não ser bom em todos os momentos apelar a ela. Enfim, algumas decisões já são do passado e já não podem ser reabertas, mas a questão do horizonte é uma questão que hoje se coloca, porque voltamos à questão da qualidade versus, até às vezes, a rapidez com que se fazem determinado tipo de investimentos, em particular na esfera pública. Nós queremos preservar a qualidade e acho que isto é um princípio que pouca gente deve, obviamente, abdicar, e não acredito que alguém abdique. Temos que lhe dar tempo e essa avaliação também vai beneficiar disso. Hoje temos, felizmente, os recursos humanos para ter emprego mais qualificado. Mas há manifestamente uma falta de emprego qualificado para o volume de recursos humanos que nós temos hoje. Porventura não podíamos ter esses empregos sem ter esses recursos humanos, mas agora, para aproveitarmos plenamente esse sucesso, nós temos que ter esse emprego e pagar esse emprego. E hoje há na sociedade portuguesa um desafio societal enorme, que é conseguirmos fixar em Portugal quem quer ficar em Portugal, mas quer ter um emprego que remunere devidamente o esforço de qualificação que fez. Como sabe, os economistas são conhecidos por resolver os problemas que não existem. Mas esse eu acho que consigo fazer aqui um pequeno contributo. Deixe-me não ser muito longo, mas ser talvez o mais exaustivo possível. Portugal perdeu o século que a última Prémio Nobel da Economia, juntamente com o Larry Katz, Claudia Goldin e o Larry Katz, escreveram um livro muito influente no pensamento dos economistas enquanto à educação, que intitularam o século XX, o século da educação. E Portugal perdeu esse século. Sabemos porquê, são razões históricas, a ditadura e a dificuldade que houve na democratização da educação em Portugal. Tal era o ponto baixo de que partimos em 1974. Já estavam a acontecer algumas coisas, mas muito poucas e imensamente tardias. E por isso é que chegámos ao início do século XXI, já depois do tal século XX, o século da educação, em que todos os nossos parceiros comerciais fizeram essa transformação e nós ficámos para trás. Todos os exemplos que existem na história, nos diferentes países,
de ultrapassagem desta dificuldade, deste atraso em termos de qualificações, foram superados. O que aparece sempre entre o ovo e a galinha primeiro aparecem sempre as qualificações. Não é possível pretender que as empresas se instalem primeiro num país ou criem emprego num país onde não existem essas qualificações. As qualificações são o ovo. Não há dúvida nenhuma. É um investimento, e daí e bem apelava à ideia de retorno, e enquanto as qualificações em Portugal estiveram muito baixas, Portugal era conhecido dentro dos países da OCDE como o país em que a licenciatura tinha um retorno maior. Mas precisamos de entender que em 1982, o primeiro ano para o qual existem dados dos quadros de pessoal, apenas 2% dos trabalhadores do setor privado em Portugal tinham uma licenciatura. 2%. Era um número praticamente inexistente. O prémio salarial era gigante. O prémio salarial era gigante. Porquê? Porque, como já está a intuir, como bom economista, quando a oferta escasseia, a procura para obter essa oferta faz aumentar o salário, e a procura no mercado de trabalho são as empresas e, portanto, o diferencial salarial era enorme. À medida que nos aproximamos dos anos 2000, em particular na primeira fase desta transformação, que já se iniciou no final do século XX, de aumento dos licenciados, por causa desse aumento dos licenciados, este prémio começa a reduzir-se. E depois vai-se reduzindo até aos dias de hoje, mas ele existe. E há um diferencial muito grande. E mais do que o prémio salarial, é importante notar que as oportunidades que cada trabalhador tem quando obtém estes graus de qualificação são imensas. Ou seja, quando você olha apenas para os indivíduos que têm o 9º ano, eles são todos muito parecidos ao longo da sua carreira profissional. Quando olha para quem tem o 12º, mas em particular para quem tem um grau académico superior, as diferenças entre as carreiras destes indivíduos ao longo da vida divergem muito, porque as oportunidades são muito diversas. Tipicamente, essas carreiras estão acima, obviamente, daqueles que têm menos níveis de educação, mas as diferenças são muito grandes. E é esse alargar do leque de oportunidades que gera a possibilidade das pessoas irem procurar emprego noutros sítios. E a partir do momento em que isso acontece, pode haver essa sensação, que eu já vou tentar contrariar, de que há muitas das nossas melhores cabeças e das pessoas que nós formamos em escolas como esta, onde estamos hoje aqui a falar, que vão procurar emprego lá fora. E isso é verdade, mas é porque elas estão capacitadas para o fazer e nós não devemos, obviamente, limitar essa capacidade. Agora, o que é que acontece ao longo deste processo? Acontece que a procura vai encontrar esta oferta. E é o que tem acontecido em Portugal nas últimas décadas, a partir do momento em que esta transformação aconteceu. Ou seja, a redução do tal prémio salarial é muito inferior à rapidez com que nós temos aumentado a oferta, porque há muitas empresas que vêm à procura, e quando eu digo vêm, não é que vêm do exterior, vão ao mercado à procura. Muitas são portuguesas, muitas são estrangeiras, mas elas abrem empregos em Portugal. O maior banco a operar em Portugal não é português, nem tem um único balcão. É um banco estrangeiro que... Pode dizer qual é? É o BNP Paribas. É o BNP Paribas, que tem perto de 10 mil trabalhadores, quadros técnicos superiores, engenheiros de informática, economistas, licenciados em matemática, entre eles também nesta fantástica escola, todos essas largas milhares de jovens que encontram o primeiro emprego, o segundo, encontram uma carreira em Portugal. E isto repete-se, não se calhar nesta escala, em muitos outros exemplos. Ou seja, é verdade que há pessoas, primeiro, as pessoas hoje mais qualificadas têm mais oportunidades. Sim, essa é a primeira questão. Quer cá,
quer fora. Pronto, isso é uma liberdade que tem. Diz, há pessoas que estão a sair. Sim. Depois vai-me dizer se são muitas ou poucas, já lá vamos. Mas o que me está a dizer também é que há empregos que estão hoje a surgir em Portugal, seja de investimento estrangeiro, seja de investimento nacional, que hoje podem surgir porque há recursos humanos para esses empregos. Exatamente. Nós aumentamos nos últimos 10, 15 anos, em média, 70 mil novos trabalhadores com licenciatura em Portugal. Sejam estrangeiros, sejam nacionais. 70 mil não é um número muito diferente do número que se formam nas universidades portuguesas todos os anos. O que significa que entre aqueles que entram e aqueles que saem, há a trabalhar em Portugal licenciados todos os anos mais 70 mil trabalhadores. O que significa que o número de empregos que vamos criando para os licenciados corresponde ao número de licenciados. Ao número de licenciados. Enfim, não vamos aqui um por um. Posso lhe dizer que os imigrantes, aqueles que vêm trabalhar para Portugal, têm uma estrutura de qualificações superior àquela que são os portugueses que já cá viviam. O que significa que os imigrantes que atraímos são também eles bastante qualificados. A imigração da Alemanha para Portugal, por exemplo, triplicou desde 2015. Estão 3 vezes mais alemães a viver em Portugal do que em 2015. Independentemente se o número em 2015 era muito alto ou muito baixo, a dinâmica é esta. Estamos a criar mais emprego naqueles setores que pagam acima do salário médio, não é do mínimo, é do médio nacional, o que significa que os setores mais dinâmicos da nossa economia pagam mais do que a média nacional, o que é a única forma sustentada de aumentar o salário médio do país, porque estamos a acumular emprego em setores nos serviços, nas comunicações, na tecnologia, na informação, consultorias. O setor financeiro não está a crescer muito em Portugal porque está a ser mais razoável no seu crescimento, mas também aí, obviamente, estamos a criar emprego. E não é no turismo. Quando comparamos, temos sempre aquela ideia de que o emprego em Portugal cresce no turismo. O turismo cresceu menos no emprego em Portugal, quando comparado com o período pré-pandémico e hoje, do que a média nacional. Criou menos emprego. O emprego em Portugal, desde 2019, cresceu mais nos outros setores que pagam mais e que... Outros setores de serviços? Outros setores de serviços, alguns subsetores da indústria mais tecnológicos também. E, portanto, temos sempre uma perspectiva... Ou seja, eu diria que, e os números mostram isso, que os nossos jovens não imigram mais do que os do Reino Unido, ou que os da Alemanha, ou do que os da Itália. Participam num mercado único, alargado, onde as suas qualificações são respeitadas e valorizadas. Tal como muitos, é verdade, trabalham lá fora, temos muitos dos alemães, dos polacos, dos italianos a trabalhar em Portugal. Essa é a lógica da integração. Temos que participar nela de forma muito ativa e, como eu costumo sempre dizer, não criar entraves à criação de emprego. Hoje as empresas, para além de serem competitivas na venda, têm que ser também competitivas na contratação. Certo? Nós sabemos o que acontece aos nossos clubes de futebol e as nossas empresas são capazes de competir... Não vai para comentar a eficiência... Não, mas vou fazer o paralelo, que é, as nossas empresas são capazes de reter os melhores talentos que nós formamos ou não são? Eu vou-lhe dizer qual é a resposta que eu acredito. E a resposta que eu acredito é sim. Mas dizer-lhe também o seguinte, e agora vou-lhe dar outro número. Nós, em Portugal, em cada trimestre, nos últimos anos, e este número aumentou depois da pandemia, há 500 mil novos contratos, aproximadamente 500 mil novos contratos, ok? Pessoas que começam a trabalhar numa determinada empresa
Em Portugal, em cada trimestre, 500 mil. Este número revela uma dinâmica do mercado de trabalho extraordinária. O grande impulso que existe à produtividade é quando as pessoas procuram novas alternativas, quando as empresas procuram novos trabalhadores para desempenhar as funções nas suas empresas. É o contrário de um mercado de trabalho estagnado, em que entramos numa determinada relação laboral e ali permanecemos o resto da vida, onde não há entrada nem saída de trabalhadores, ou seja, o reter o talento torna-se mais difícil nos dias que correm do que neste outro mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo é mais eficiente a tal retenção de talento, é mais desafiadora para as empresas e elas têm que fazer mais por isso. Ou seja, se nós estamos do lado das empresas e elas querem reter esse talento, elas têm que aumentar os salários. Cada trabalhador que muda de empresa, em média, recebe um aumento salarial nos últimos anos, dados de 2023, de 7%. Este número era igual em 2021, um bocadinho inferior em 2019, também porque a inflação era mais baixa. Ou seja, um indivíduo que mude de emprego e que tenha mudado de emprego em 2023 em Portugal, recebeu um aumento salarial em média de 14%, porque aqueles que mantiveram o mesmo emprego subiram 7%. Esta é a gênese e aquilo que o tal economista de trabalho gosta de ver no mercado de trabalho. É um enorme investimento. Um enorme investimento. As pessoas devem fazer esse investimento de forma muito eficiente e as empresas, a única forma que têm de reter o tal talento é ir a jogo, como se costuma dizer, e competir com ele. Portanto, o economista de trabalho diz que temos o ovo, sim, e verdadeiramente é o ovo de Colombo, as qualificações. Num país que tem com poucos recursos naturais, tinha maior tinha das qualificações, hoje temos o ovo e é um ovo de Colombo. E acredita que esse ovo vai produzir uma galinha, efetivamente, que eu não digo que seja de ovedor, mas que é uma galinha, e que as empresas necessariamente vão ter que subir os salários para pagar estão a fazê-lo. E estão a fazê-lo. Não tenho dúvidas sobre isso, estão a fazê-lo. Agora digo-lhe, nenhum país falhou, e se nós falharmos somos o primeiro da minha lista que falha. Em democracia as ambições são sempre infinitas e bem. Pessoas qualificadas têm sempre ambições infinitas e isso é bom. E é dessa situação que hoje estamos a viver. O país, em 1982, não podia ter ambição. Apenas 2% eram licenciados. Não estou a dizer que éramos um país resignado, nada disso, estou só a dizer que tínhamos a consciência das limitações que tínhamos nessa altura. O país desenvolveu-se de uma maneira que se calhar temos pouca memória hoje. O Banco de Portugal está a fazer uma publicação estatística dos 50 anos, onde para além de números vamos ter muitas fotografias mostrando às pessoas o que era o país. E essa ambição hoje está presente e eu acho que isso é extraordinariamente positivo e é daí que o tal ovo pode gerar uma galinha e quem sabe se a galinha voa, não sei. Portanto, se em vez de ser eu que estou aqui, estivessem aqui os alunos que estão neste momento aqui no ISEG, dizia-lhes que não estão nem condenados a emigrar, claro, e que podem confiar que os empregos que vão ter quando saírem são melhores que os empregos que existem hoje para quem está hoje a sair, para quem saiu do ISEG este ano? E que a minha primeira aula de Economia do Trabalho aqui no ISEG começa sempre pelos 3 investimentos e nós já falámos deles e, portanto, é muito rápido resumi-lo a favor do tempo. Educação, procura de emprego, esta ideia de estar no mercado à procura de melhores alternativas e a localização, que em inglês se diz com menos ênfase negativa, migração. Nós temos que abrir os nossos horizontes e temos que saber onde estão as melhores oportunidades para aquilo que são as nossas ambições e qualificações. E elas aparecem em Portugal hoje num número incrivelmente mais elevado do que aconteceu desde a fundação do país, não tenho a menor dúvida sobre isso. Nós aumentámos a nossa massa salarial nos últimos 10 anos
tanto ou quase tanto como nos anteriores 900. Os salários pagos em Portugal quase que duplicaram nos últimos 10 anos, face aos 900 anteriores. Esta é uma dimensão da rapidez com que temos desenvolvido o país. É realismo e não otimismo. São números. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado, António. General Spínola tinha tido muito prestígio, tinha estado em Angola, mas foi na Guiné que ganhou o seu prestígio máximo. O general Costa Gomes, por onde passou, foi considerado um excepcional militar. Eu sei de dirigentes que depois saíram do Partido Comunista e que me contaram que entraram pelo gabinete do Estado-Geral Álvaro Cunhal, ou pelo menos tentaram falar com ele, até isto é uma traição. Mesmo com o presidente Yanes, ainda há um período de transição até à primeira revisão constitucional em que não é a democracia plena. A democracia plena surge em 82.